Boa tarde. A obesidade infantil aumentou 5 vezes nos últimos 20 anos no Brasil, atingindo cerca de 10% das crianças brasileiras. Como consequência disso, temos sérios problemas como aumento da diabetes e problemas cardiovasculares. Para debater mais sobre este assunto, recebo hoje a nutricionista doutora Adriana Martins. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Jorge. Adriana, em primeiro lugar, a obesidade é ou não é uma doença? A obesidade é uma doença, sim. É uma doença de saúde pública, ela é uma epidemia mundial. A obesidade está cada vez atingindo mais e mais faixas etárias no mundo inteiro. Adriana, e quais são as principais causas da obesidade entre as crianças e os adolescentes? A predisposição genética, hábitos alimentares irregulares e a falta de prática de exercício físico. São as grandes causas da obesidade infantil. Em alguns casos também a gente encontra alguns problemas metabólicos e endocrinológicos, mas é pouca coisa. Quais seriam os problemas metabólicos e endocrinológicos? Alguma disfunção hormonal, alguma síndrome. Isso é individualidade bioquímica, cada criança vai apresentar uma coisa. Mas, em geral, funções hereditárias? Funções hereditárias e as outras duas coisas que eu citei mesmo. Adriana, e por que esse assunto, a obesidade infantil, é tão discutido hoje em dia? Antigamente eu me lembro que existia uma ideia, acho que falsa, de que criança obesa era criança saudável. Criança obesa não. Antigamente era visto como uma criança gordinha sendo uma criança saudável. Por quê? Porque a desnutrição na época, que era o problema de saúde pública, as pessoas eram mais desnutridas e quando via uma criança mais gordinha, falavam que era saudável, mas isso não é correto. E a obesidade ela é atacada por quê? Porque essas crianças obesas ou com algum sobrepeso, elas sofrem de bullying, o que é um caso que está sendo muito discutido agora também. Que é quando a criança sofre dentro da sala de aula, preconceito de amigos, ou até, às vezes, de professor ou funcionários do próprio colégio. Né? Isso, agressão psicológica ou física, que eles colocam apelidos, isso acaba diminuindo a autoestima, decai o rendimento da criança na escola e geralmente essa criança ela não vai conversar disso com os pais. Além do problema do bullying, Adriana, também a criança pode desenvolver outras doenças a partir da obesidade? Inúmeras doenças que partem da obesidade. Quais seriam as principais? Algumas delas cardiovasculares, respiratórias. Uma pessoa mais obesa, ela não tem a mesma capacidade respiratória e cardíaca do que uma pessoa normal. Ela pode desenvolver problemas de articulações, problemas de músculos, de ossos, diabetes tipo 2, colesterol, triglicérides, até alguns tipos de câncer. Você disse que a criança obesa ou o obeso, independentemente da idade, tem problemas e dificuldade na respiração. Essa poderia ser uma das causas que fazem com que essas pessoas não praticam exercício físico? Dificulta muito a baixa cardíaca e a baixa de respiração. Geralmente uma pessoa obesa, ela tem uma tendência maior a roncar enquanto está dormindo, só pelo excesso de peso. E, Adriana, existe alguma relação entre poder econômico e a obesidade infantil? Existe sim. As despensas das pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas são mais cheias. E elas são mais cheias de porcaria. Porque o pai e a mãe, eles sempre estão trabalhando e a criança está em casa, geralmente cuidado por uma babá ou por uma funcionária da casa. O que vai acontecer? A criança está com fome, ela não vai descascar uma fruta ou fazer um lanchinho saudável. Vão dar uma bolacha, vão dar um salgadinho pronto, alguma coisa que não é tão saudável e bem mais calórico. E, Adriana, como seria a principal maneira de combater a obesidade infantil? Na prevenção. A prevenção é a melhor maneira de combater. Você começar desde pequeno, falar com seu filho o que é gostoso comer. Ai, mãe, mas eu não gosto de comida verde. Mas você já experimentou? Você nunca pode falar que não gosta de alguma coisa sem ter experimentado. A mãe é assim, a mãe tem que trabalhar, cuidar do filho e inventar o jeito dele comer mais saudavelmente. Até porque nós comemos primeiro com os olhos, não é? Com os olhos, então, sim. A apresentação de um alimento, principalmente dos alimentos saudáveis, que são sempre mais difíceis de colocar na alimentação diária de uma criança, é fundamental, né? Fundamental, e a criança tem muitas restrições se ela não vê um prato bonitinho. Porque a criança, o certo é ela comer colorido. Fazendo um prato colorido, montando uma carinha de palhaço, alguma coisa assim, vai ser mais fácil da criança se alimentar. E tem que ser tudo muito bem explicado, conversado e fazer da alimentação uma brincadeira. Ótimo. E, Adriana, por que é tão importante combater a obesidade ainda na infância? É importante porque a obesidade, a partir do momento que você se torna um pré-adolescente, você está se preparando para a fase do estirão.
E nessa fase do estirão você vai ganhar muita altura, que seria onde seria o máximo de você perder esse peso. Se você chegar nessa fase, passar seu estirão e você não tiver perdido o peso, aí as medidas a serem tomadas devem ser mais drásticas. E é mais difícil também a perda de peso depois. Porque você vai se tornar um adulto obeso. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí porque no próximo bloco você vai saber qual é a melhor forma de combater a obesidade infantil. Espero você.